Eu tinha apenas 7 anos quando vi algo que até hoje me arrepia. Era madrugada quando acordei com um barulho estranho no quarto do meu irmão. E quando corri até o quarto dele, eu vi algo que meu sangue gelou. O corpo dele estava se levantando sozinho, como se alguma coisa invisível estivesse puxando ele. Minha mãe entrou correndo e começou a rezar desesperadamente, mas aquilo não parava. Até que ela chamou um nome que mudou tudo naquela noite. Mas antes de contarmos esse relato, quero pedir a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, pois assim você não perderá os próximos relatos. Fique comigo até o fim, pois algo sobrenatural aconteceu aqui e eu vou te contar tudo. Eu nunca tive coragem de contar essa história para muita gente. Durante anos guardei tudo apenas dentro da minha própria cabeça, porque sempre tive medo de que as pessoas pensassem que eu estava exagerando ou inventando algo impossível. Mas a verdade é que aquela noite realmente aconteceu. E até hoje eu ainda sinto um arrepio quando lembro de cada detalhe. Hoje tenho 58 anos e moro no interior de Minas Gerais, em uma cidade pequena onde quase todo mundo se conhece. Mas quando tudo aconteceu, eu era apenas uma criança de 7 anos de idade. Nossa casa ficava em uma rua bem afastada do centro, em um terreno simples cercado por árvores antigas. Era uma casa de madeira velha, daquelas que rangem com qualquer mudança no vento. Durante a noite era comum ouvir estalos nas paredes, passos no telhado de zinco ou o barulho das árvores balançando lá fora. Mas naquela época isso parecia normal para mim. Afinal, eu tinha crescido naquele lugar. Minha mãe era uma mulher muito conhecida na região por causa da espiritualidade dela. Muitas pessoas batiam na nossa porta procurando ajuda, conselhos ou algum tipo de orientação espiritual. Eu cresci vendo velas acesas, ouvindo orações e presenciando coisas que talvez para outras famílias pareceriam estranhas. Algumas experiências eram bonitas, até reconfortantes. Outras eram difíceis de explicar, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquela madrugada com meu irmão, porque naquela noite eu vi algo que uma criança jamais deveria presenciar. E foi ali que eu entendi pela primeira vez que existem forças que não conseguimos ver, mas que às vezes estão muito mais perto do que imaginamos. Meu irmão mais velho tinha 21 anos naquela época. Ele sempre foi um rapaz trabalhador, daqueles que acordam cedo e voltam para casa já tarde da noite. Mas mesmo sendo uma pessoa boa, ele carregava dentro de si uma revolta que só foi crescendo com o passar dos anos. A vida nunca foi fácil para nossa família. Meu pai nos abandonou quando ainda éramos muito pequenos, e desde então minha mãe teve que assumir tudo sozinha. Ela trabalhava praticamente o dia inteiro. Costurava roupas para pessoas da cidade, fazia pequenos concertos e às vezes até virava a madrugada na máquina de costura para conseguir entregar tudo no prazo. Mesmo assim, o dinheiro quase nunca era suficiente. Eu lembro de várias vezes em que minha mãe fingia que não estava com fome só para que nós pudéssemos comer. Meu irmão via tudo aquilo todos os dias. E aquilo começou a mexer com a cabeça dele. Ele dizia que a vida era injusta, que algumas pessoas pareciam nascer com tudo, enquanto outras lutavam e continuavam presas no mesmo lugar. Com o tempo, aquele sentimento começou a se transformar em algo mais pesado. Algo que parecia crescer dentro dele como uma sombra silenciosa.
Eu lembro de uma noite específica que ficou marcada na minha memória. Estávamos todos sentados na pequena mesa da cozinha, jantando em silêncio, como fazíamos quase todos os dias. A luz amarela da lâmpada iluminava mal o ambiente, e o barulho da máquina de costura da minha mãe ainda ecoava na casa porque ela tinha acabado de terminar mais um serviço. Foi então que, do nada, meu irmão quebrou o silêncio. Ele largou o garfo no prato e disse algo que mudou completamente o clima da casa. Disse que estava cansado daquela vida. Cansado de ver nossa mãe trabalhar tanto e continuar sem dinheiro. Cansado de viver contando moedas enquanto outras pessoas pareciam ter tudo sem esforço nenhum. Minha mãe tentou acalmá-lo, dizendo que Deus sempre olha pelos que lutam com honestidade. Mas ele apenas deu uma risada seca. Uma risada que eu nunca tinha ouvido antes. Então ele falou algo que fez minha mãe ficar completamente pálida. Disse que existiam outras formas de conseguir riqueza. Formas que não dependiam de Deus. Naquele momento o silêncio tomou conta da cozinha. E mesmo sendo apenas uma criança, eu senti que algo muito errado tinha acabado de ser dito ali. Minha mãe imediatamente repreendeu aquela ideia. Ela olhou para ele com uma expressão séria, daquelas que eu raramente via no rosto dela, e disse que certas coisas não deveriam nem ser mencionadas dentro de casa. Falou que existem caminhos espirituais que parecem oferecer soluções rápidas, mas que quase sempre cobram um preço muito alto depois. Mas meu irmão não quis ouvir. Ele apenas balançou a cabeça e disse que já tinha escutado histórias de pessoas que fizeram acordos espirituais e mudaram de vida da noite para o dia. Disse que havia gente que conseguiu dinheiro, sorte e poder depois de fazer certos pactos. Enquanto ele falava aquilo, eu percebi que minha mãe começou a ficar cada vez mais inquieta. Ela pediu para ele parar com aquele assunto imediatamente, mas meu irmão apenas deu um sorriso estranho, daqueles que hoje eu percebo que não parecia nem um pouco natural. Em seguida se levantou da mesa e disse que ia dormir. Naquele momento eu pensei que a conversa tinha terminado, mas olhando para trás hoje, eu tenho a sensação de que alguma coisa pode ter escutado cada palavra dita naquela noite. Algumas horas depois daquela conversa, todos já estavam dormindo. A casa estava mergulhada naquele silêncio típico das madrugadas no interior. Só era possível ouvir de vez em quando o som distante de algum cachorro latindo ou o barulho das árvores balançando do lado de fora. Foi no meio daquela madrugada que algo começou a mudar. Primeiro veio o vento. No começo parecia apenas uma brisa mais forte passando pelas frestas da casa de madeira. Mas em poucos minutos o vento começou a ficar cada vez mais intenso. As paredes começaram a ranger, as telhas do telhado vibravam e as janelas batiam com força. Eu acordei assustado com aquele barulho. Parecia que uma tempestade tinha surgido do nada. Minha irmã também acordou e me chamou baixinho, com a voz tremendo de medo. Antes mesmo que pudéssemos dizer qualquer coisa, ouvimos um estalo muito alto vindo do quarto do meu irmão. Foi um som como de vidro se quebrando. Minha mãe levantou imediatamente da cama e correu até o quarto dele. Alguns segundos depois, ouvimos ela chamar nossos nomes, mas havia algo na voz dela que me deixou ainda mais assustado. Era como se ela tivesse acabado de ver algo que não deveria existir. Quando eu e minha irmã chegamos na porta do quarto, a cena que vimos é algo que até hoje parece impossível de explicar. A janela do quarto estava quebrada e o vento entrava com força, fazendo a cortina velha se mover de forma violenta.
A vela que ficava sobre um pequeno móvel tremia com o ar que invadia o quarto. Mas não foi isso que me deixou paralisado. Meu irmão estava dormindo, ou pelo menos parecia estar. O corpo dele estava se mexendo de um jeito estranho sobre a cama. Primeiro, os pés começaram a deslizar lentamente pelo colchão, como se alguém estivesse puxando ele pelos tornozelos. No começo, pensei que fosse apenas um pesadelo, mas então o corpo dele começou a subir devagar. Eu lembro claramente daquele momento. As costas dele se levantaram da cama, depois os ombros, até que parte do corpo dele ficou suspensa no ar. Minha irmã começou a chorar imediatamente. Minha mãe ficou imóvel por um segundo, olhando aquela cena com os olhos arregalados. E naquele instante eu percebi que aquilo não era um sonho, nem um pesadelo. Alguma coisa estava puxando meu irmão. O corpo do meu irmão continuava subindo lentamente, como se estivesse sendo puxado por algo que nós não conseguíamos ver. As pernas dele já não tocavam mais o colchão, e os braços estavam estendidos de forma estranha, como se o próprio corpo estivesse sendo arrastado contra a vontade dele. O vento que entrava pela janela quebrada parecia ainda mais forte dentro daquele quarto. Minha irmã começou a chorar desesperadamente e se agarrou na roupa da minha mãe. Eu fiquei completamente paralisado na porta, sem conseguir dar um passo sequer. Era como se o medo tivesse travado o meu corpo. Minha mãe então começou a rezar em voz alta. Ela falava rápido, quase sem respirar, repetindo orações enquanto observava meu irmão sendo puxado cada vez mais para o alto. Mas algo estranho aconteceu. Parecia que as orações não estavam surtindo efeito. O corpo dele continuava se movendo, cada vez mais próximo da janela aberta. Foi então que minha mãe tomou uma decisão que eu nunca tinha visto ela tomar antes naquela casa. Ela virou para minha irmã e disse com uma voz firme: "Corre na cozinha e traz uma vela e um copo com água agora." Minha irmã saiu correndo pelo corredor escuro da casa, enquanto minha mãe continuava observando meu irmão. Eu lembro que o vento fazia um barulho estranho dentro do quarto, quase como um assobio atravessando a madeira da casa. A cortina da janela quebrada se agitava sem parar, batendo na parede como se algo estivesse tentando entrar. Quando minha irmã voltou, trouxe uma vela e um copo com água nas mãos trêmulas. Minha mãe acendeu a vela rapidamente e colocou o copo sobre o pequeno móvel, ao lado da cama. A luz fraca da chama iluminou o quarto de um jeito estranho, fazendo sombras se moverem pelas paredes. Foi então que minha mãe fechou os olhos por alguns segundos. O corpo do meu irmão ainda estava suspenso parcialmente no ar, como se estivesse sendo puxado devagar. Eu podia ver os pés dele tremendo levemente. De repente, minha mãe abriu os olhos e falou um nome em voz alta. A forma como ela disse aquilo não parecia um pedido, parecia um chamado. No mesmo instante, algo no ambiente mudou. O vento começou a diminuir e um silêncio pesado tomou conta do quarto. Assim que minha mãe disse aquele nome, a postura dela mudou completamente. Era como se algo tivesse tomado conta da presença dela naquele momento. A voz ficou mais firme, mais pesada, diferente da voz que eu estava acostumado a ouvir todos os dias. Mesmo sendo apenas uma criança, eu percebi que algo muito sério estava acontecendo ali dentro daquele quarto. Ela caminhou devagar até a cama e segurou o braço do meu irmão com muita força. Naquele instante, o corpo dele ainda parecia estar sendo puxado para cima, como se existisse uma disputa invisível acontecendo ali. Eu lembro que minha mãe começou a falar algumas palavras que eu não entendia,
Não pareciam orações em outras línguas. O rosto dela estava sério, concentrado, como se estivesse enfrentando alguma coisa que nós não conseguíamos ver. De repente, o corpo do meu irmão foi puxado para baixo com força. Ele caiu sobre o colchão de uma vez só, como se tivesse perdido toda a energia do corpo. No mesmo segundo, o vento do lado de fora simplesmente parou. A casa inteira ficou em silêncio. Mas a sensação dentro daquele quarto ainda era de que algo tinha estado ali. Depois que meu irmão caiu de volta na cama, tudo ficou assustadoramente silencioso. O vento lá fora tinha parado completamente, como se a tempestade simplesmente tivesse desaparecido. Minha mãe ficou alguns segundos parada, olhando para ele, respirando fundo, como se estivesse tentando recuperar as forças. Meu irmão continuava dormindo, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, quando acordou, ele disse que não lembrava de absolutamente nada daquela madrugada. Para ele tinha sido apenas uma noite normal de sono. Mas depois daquele dia, algo nele mudou. A revolta que ele carregava parecia ter desaparecido aos poucos, como se aquela experiência tivesse mexido com algo profundo dentro dele. Hoje, ele já é um senhor de idade. Vive uma vida simples e tranquila, e nunca mais falou sobre pactos ou coisas daquele tipo. Mas eu nunca esqueci aquela madrugada, porque até hoje eu me pergunto: o que realmente estava puxando meu irmão naquela noite? E agora eu quero saber de você. Você acredita que existem forças espirituais capazes de interferir no mundo físico? Se você já viveu ou ouviu um relato sobrenatural parecido com esse, conte aqui nos comentários. E se quiser que sua história também seja narrada aqui no canal, envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o próximo relato contado aqui não seja o seu.